Vá às Escrituras. Vá às Escrituras, vá à palavra de Deus. Deixa Deus falar ao seu coração diretamente na sua palavra. Para que você não peque contra Ele. Terceiro ponto e último. Como fugir dessa ira que foi manifestada do céu? Ela está manifesta. Desde a queda de Adão. Os homens têm, de geração em geração, de séculos em séculos, sofrendo essa punição dessa ira que se revela dos céus contra a impiedade e contra a perversão. Essa ira já está há muito tempo contra os homens. E ela vem de um Deus todo-poderoso. Como fugir dessa ira? Se esse Deus é o Todo-Poderoso. Será que alguém consegue escapar do Todo-Poderoso? Será que o homem tem força para se opor a esse juízo de Deus? Nós sabemos que não. Como é que uma criatura limitada que não aguenta nem um soco, né? Um revólver vai se opor ao Criador de todas as coisas? Como então, irmãos, nós escaparemos dessa ira de Deus? Ou como aqueles que estão em Cristo Jesus escaparam dessa ira que está revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça e perversão? Pelo próprio Deus. Somente o Deus Todo-Poderoso pode fazer com que a ira não recaia sobre nós. E aqui existe a conexão com o que o pastor, o reverendo Ricardo, pregou pela manhã. É por isso que o apóstolo Paulo não se envergonha. Porque se de um lado os homens naturais, todos, estão nessa situação sob a ira de Deus, de outro lado a mensagem que ele leva, a mensagem que ele anuncia a esses homens é o Evangelho, que nós vimos nos primeiros versos do capítulo 1. Evangelho de quem? O Evangelho de Deus. Que é o quê? Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A ira de Deus é poderosa contra os homens, mas também o Evangelho de Deus é poderoso para salvar todo aquele que crê. É somente em Cristo que nós podemos obter a salvação. É somente em Cristo que nós podemos fugir da ira de Deus. E veja, Deus não se torna injusto, porque nós vimos que Ele deve entregar a cada um aquilo que é devido. E Ele entrega a Cristo aquilo que era devido a nós. A sua ira, que de forma mitigada recaiu sobre nós nos nossos pecados antes da nossa conversão, que seria completa e plena no inferno sobre nós, essa ira de Deus recai sobre o seu próprio Filho, Jesus Cristo. É por isso que lá em Efésios fala que em Jesus Cristo o muro da inimizade que fazia a separação entre os judeus e entre os gentios, ele cai no seu sacrifício. E ali nós temos que Cristo fala, que Paulo fala, que então ali é feita uma nova humanidade. Uma humanidade agora, um novo homem. Um homem agora que não é mais inimigo de Deus. Um homem agora que não é mais odiador de Deus. Mas um homem que busca fazer a vontade de Deus. Um homem que busca fazer, de render graças a esse Deus, de render graças a esse Rei que é o Senhor Jesus Cristo. Um homem que entende que não é na força do seu braço, que não é arrogante, mas é humilde, mas é simples, que se entrega a Cristo, o Rei, e pede a Ele que faça segundo a sua própria vontade. Como Cristo fala, esse Evangelho de Deus, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é leve e suave. É por isso que o Evangelho é boa nova. Para ser uma boa nova, uma boa notícia, é necessário uma condição ruim e péssima para que essa notícia seja recebida como boa. E a condição e a revelação de Deus mostra que os homens estão sob a ira dele. E a boa notícia é que eles podem ser salvos pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por meio da fé, de fé em fé no Evangelho. Como está escrito, o justo viverá por fé. Que possamos compreender isso, irmãos. Entender aqueles que estão em Cristo Jesus
Nós fomos salvos da ira de Deus no Evangelho, no poder de Deus, não na força do nosso braço, não porque nós tínhamos alguma coisa para oferecer a Deus, porque nós já estávamos em dívida com Ele, nós já nascemos em dívida com Ele. E aqueles que estão na igreja, nós não sabemos quem realmente são os salvos, somente o Senhor conhece. Mas o Senhor diz que aqueles que o amam, Jesus Cristo afirma isso, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama tem comunhão comigo. Aquele que me ama tem comunhão com o meu corpo. E como nós temos comunhão com o corpo de Cristo? Na igreja, com os irmãos, participando da Santa Ceia, desse sacramento visível, onde nós podemos ser agraciados pela essa bondade de Deus e relembrarmos o seu ato redentivo por nós e sermos alimentados espiritualmente por meio do sangue e por meio da carne de Cristo. Que possamos realmente, aqueles que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor, aqueles que não estão em devoção a Cristo, que o Senhor possa agir no coração e alertar. A ira de Deus está anunciada. A nossa morte pode bater a nossa porta em qualquer momento. E como nós estamos? Estamos debaixo dessa ira ou estamos descansados e protegidos em Cristo Jesus, debaixo do seu sangue? Como nós vimos lá o povo em Êxodo, que foram livrados pelo sangue que foi colocado, como é que fala? Aspergido na porta, apontando para Cristo o seu sacrifício. O sangue deles foi aspergido em nós. Isso faz com que a morte passe, mas não nos tome. E nós então temos vida eterna com Ele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, agradecemos a Ti, ó Pai,